Quando história é um registro dos vencedores da evolução de poder e propósito, a revolução agrícola. E assim por diante, a maioria está pelo menos vagamente familiarizada com esses conceitos, mas e se não for tão simples? E se as histórias dos antigos contos de deuses e anjos de gigantes e desastres forem mais literais do que podem parecer à primeira vista? Olhe mais de perto uma história alternativa da raça humana. Pode ser revelado que vira totalmente o conhecimento convencional e a história do poder. Esta é uma história alternativa que foi censurada do entendimento humano, quase sempre esquecida ou ignorada, no início de 1946 na região agora conhecida como Cisjordânia. Um grupo de adolescentes beduínos cuidava de suas ovelhas e cabras perto do antigo povoado do Alcorão para passar o tempo monótono, como era. Eles jogavam em volta das rochas. Eles encontraram lixo em todo o terreno desértico acidentado quando uma dessas rochas foi jogada na escuridão de uma caverna. Os adolescentes ficaram surpresos ao ouvir um barulho alto de estilhaçamento ecoando de dentro. Explorando, eles encontraram uma coleção de grandes potes de argila, um dos quais estava quebrado. Eles não sabiam disso no momento. Esses adolescentes fizeram uma descoberta histórica. Dentro dos potes, havia uma série de antigos pergaminhos nos anos que se seguiram esta descoberta. Historiadores, arqueólogos e caçadores de tesouros encontrariam fragmentos de pergaminhos adicionais em 10 outras cavernas na área, sua composição, formando cerca de 800 a 900 manuscritos, conhecidos coletivamente como manuscritos do Mar Morto. Entre esses manuscritos havia grandes porções de textos religiosos não canônicos misteriosos, que há muito haviam sido esquecidos. Foi chamado de o Livro de Enoque em sua totalidade. O Livro de Enoque é composto por 5 livros: o Livro dos Vigilantes, o Livro de Parábolas, o Livro Astronômico, as Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque, contendo cerca de 100 capítulos. Esses capítulos contam a história deste sétimo patriarca no livro do Gênesis. Enoque, o pai de Matusalém e avô de Noé, o mesmo Noé na história bíblica da Arca de Noé, mas esta não era a história bíblica da Arca de Noé. Na verdade, o livro de Enoque fornece um relato totalmente diferente dos eventos que levaram ao grande dilúvio da época de Noé. Isso é completamente diferente. História doutrinária. Conta a história dos vigilantes explicados em termos bíblicos como anjos caídos enviados à terra, para cuidar dos humanos em algum ponto antigo e indefinido. Infelizmente, longe de apenas observar os humanos, esses vigilantes se apaixonaram por mulheres humanas. E em pouco tempo, começou a se envolver em atos sexuais depravados com eles. O livro de Enoque fala sobre os filhos, nascidos por meio desse cruzamento entre vigilantes e romanos, chamado de Nepilim. Esses Nepilim foram descritos como gigantes e selvagens que ameaçavam e saqueavam humanidade, ou dito de outra forma, homens sobrenaturais comendo gigantes irritaram-se com o que os vigilantes haviam feito. Aqueles descritos como Deus os acorrentam. Em uma prisão subterrânea nas profundezas da terra, Enoque tornou-se o intermediário entre os deuses e os vigilantes aprisionados. O livro descreve as jornadas de Enoque, entre o céu e a terra em seu papel de intermediário. Como ele voou com os anjos e viu os rios, montanhas e os confins da terra. De cima ainda, apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram, atrocidade que a terra tivesse se tornado deve ser punida. É claro, a punição seria um grande dilúvio. Esta inundação destruiria os Nepilim e cimentaria os vigilantes em sua prisão de antemão. No entanto, Enoque seria levado para o céu em uma carruagem de fogo. Curiosamente, o livro de Su, que fala sobre o grande dilúvio em Abraão, tradições fazem referência aos Nefilins, e o capítulo 6 descreve heróis que eram de antigos guerreiros de renome. Este não é o único lugar no cânon bíblico em que os Nefilins aparecem. Em Números 13, 32 e 33 os israelitas visitam uma terra habitada por Nefilins que são tão grandes. Eles fazem os israelitas parecerem gafanhotos. É claro que muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alegóricas, ou seja, mais mito filosófico do que registro histórico. Há evidências arqueológicas de um grande dilúvio no passado da Terra. Aliás, também falado em inúmeras tradições religiosas e culturais em todo o mundo, seres como os gigantes Nepilim realmente existiram. Certamente, haveria evidências semelhantes e se houver. Em nosso documentário de 30 minutos sobre gigantes, que vinculamos a descrição e comentários, destacamos dezenas de histórias de enormes esqueletos, desenterrados na América do Norte, juntamente com muitos artigos de jornais do final
XIX e início do século XX, sugerindo que os gigantes antigos eram de fato reais e coexistiam com os primeiros humanos. Este não é um fenômeno confinado aos Estados Unidos. Da mesma forma, enormes esqueletos foram encontrados na Amazônia, na floresta tropical da África e em outros lugares. Na verdade, histórias de gigantes permeia a história humana e a tradição do famoso explorador. Marco Polo escreveu certa vez sobre uma raça de gigantes em Zanzibar que eram tão fortes que podiam carregar tantos quanto homens comuns enquanto o povo da atual Tanger, Marrocos. Uma vez alegou que o fundador de sua cidade era um gigante chamado Anteus. De acordo com o mito irlandês, a chamada Calçada dos Gigantes na costa nordeste da Irlanda. Espantosos 40.000 interligados, colunas de rocha foram construídas pelo gigante irlandês Fincore para que ele pudesse atravessar o mar até a Escócia para lutar contra outro gigante. Inúmeras culturas sugerem. Então, o livro de Enoque é menos alegórico do que pode parecer originalmente, menos mito fantástico e mais fundamentado na história real. É interessante notar que há séculos, o livro de Enoque foi uma parte importante das tradições religiosas cristãs e judaicas. Muitos, senão a maioria dos sexos, aceitaram o livro como escritura e alguns até sugeriram que o livro de Enoque foi a inspiração para o livro do Gênesis devido aos seus muitos paralelos e histórias sobrepostas. A questão é esta: o que aconteceu? Porque o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Para responder a isso, devemos voltar aos primeiros séculos. Depois da morte de Jesus Cristo, longe do rígido cânon de 39, Antigo Testamento e 27, os livros do Novo Testamento que conhecemos como a Bíblia hoje. Originalmente, havia numerosos evangelhos e textos religiosos que compunham um amplo espectro da tradição cristã. Como a religião cristã cresceu após a morte de Jesus, a florescente igreja cristã precisava saber qual texto deveria ser lido e seguido, qual ensino deveria ser aplicado, qual imposto seria considerado aceitável e divinamente inspirado. A igreja precisava da diversidade para criar uniformidade. Eles precisavam de um cânon oficial. Em uma história premiado em tempos modernos por Dan Brown, obra seminal, O Código da Vinci. Esta canonização é lembrada como algo nefasto no Concílio de Nicéia no século IV, de acordo com a história do imperador Constantino, e outras autoridades de alto escalão da igreja moldam o canhão cristão para se conformar com sua própria agenda secreta. Infelizmente, isso não é historicamente preciso. O Concílio de Nicéia não determinou o cânon cristão oficial. Não culpe Dan Brown. O famoso filósofo Voltaire fez uma afirmação semelhante nos anos 1700, mas embora a história possa não ser factualmente precisa, é preciso em certo sentido. Membros de alto escalão da igreja certamente escolheram o que incluir no cânon bíblico oficial. Eles argumentaram que mexeram os pauzinhos e classificaram seus oponentes como hereges e quase certamente buscaram expandir seu próprio poder. Simplesmente não aconteceu em um único lugar. Em vez disso, como um processo muito mais longo entre os séculos I e IV, é geralmente entendido que até o final do século IV, o processo foi concluído e a Bíblia foi oficialmente criada sem o livro de Enoque. Como algo tão influente, se não vital, como o livro de Enoque, poderia ser deixado de fora para responder a essa pergunta? Pode-se examinar outros evangelhos que também foram censurados no produto final. Considere o Evangelho de Pedro, um fragmento de que foi encontrado no Egito em 1886, que conta a história muito desaparecida de um Jesus ressuscitado deixando seu túmulo e apresenta dois anjos gigantescos e uma cruz flutuante que fala: "E eles ouviram uma voz do céu dizendo que tu pregaste a eles que dormiam", e uma resposta foi ouvida da cruz. Sim, ou considere o Evangelho de Maria, aquela obra notória em que Maria Madalena é nomeada não apenas como um dos discípulos de Jesus, mas como seu talvez até mesmo sua esposa. Dentro deste Evangelho, o discípulo, Pedro, pergunta: por que ele e os outros discípulos deveriam ouvir para se casar com uma mulher, a qual Mateus responde: se o Salvador a tornou digna, que é você, então, de sua parte, rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, é por isso que a amou mais do que a nós. Cubra suas cabeças enquanto estão na igreja, aparentemente uma referência direta ao fato de que os vigilantes no livro de Enoque eram atraídos por mulheres com cabelos longos e esvoaçantes. Essa é uma prática que permanece no catolicismo romano e no islamismo até hoje. Foi censurado até esquecido do livro de Enoque, nunca realmente desapareceu. Há algo mais profundo por trás do livro de Enoque. E são histórias incríveis, algo que vai além do simples, seja ou não parte do canhão cristão.
E foi apontado que Enoque, o sétimo patriarca da Bíblia, parece refletir esse sétimo antediluviano, rei e homens, da Arana e tradição babilônica. Os antigos gregos acreditavam que Enoque era o mesmo que o deus Hermes, enquanto os antigos egípcios tinham alguém semelhante em sua própria tradição. Os exemplos podem continuar. E assim deve ser perguntado, por que Enoque não importa seu nome? Continue aparecendo nas tradições dos antigos. A resposta pode remontar aos egípcios, gregos ou mesmo aos babilônios, aos antigos sumérios, de acordo com os textos sumérios. A Terra foi visitada por um grupo de seres sobrenaturais. Em algum momento no passado distante, esses visitantes são descritos na tradição suméria, de uma forma que é assustadoramente semelhante às descrições dos vigilantes no livro de Enoque. Em vez de vigilantes, no entanto, os sumérios chamam esses seres de Anunnaki, que no início significa aqueles que vieram dos céus. Eles eram de Deus para os sumérios e pensadores modernos como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken. Eles eram uma raça ancestral de alienígenas que vieram para a Terra. Textos curiosamente sumérios. Conte histórias desses Anunnaki. Muito parecido com os vigilantes, começando a cruzar com seres humanos, criando uma espécie inteiramente nova no processo, refletindo a criação dos Nepilim. Como os deuses do livro de Enoque. Os Anunnaki ficaram irritados com a condição da Terra e provocaram um grande dilúvio. É possível. O livro de Enoque, bem como outras tradições relacionadas, estão simplesmente sendo recontados. A antiga história suméria dos Anunnaki. Considere a Revolução Agrícola, que começou por volta de 10.000 AC durante época em que os seres humanos fizeram a transição de um estilo de vida de caça e coleta para um prazo e liquidação, de acordo com o registro histórico, já em 9.500 AC. O que agora é o moderno Kurdistão, trigo de cevada e centeio eram cultivados, aveia, ervilhas e lentilhas, enquanto cabras e ovelhas eram domesticadas cerca de 500 anos depois, cobre e chumbo. A fundição acontecia na região, a par da tecelagem e da olaria. Além disso, esta cultura antiga e curda foi a primeira a desenvolver uma escrita que se posicionou como uma das primeiras sociedades letradas da humanidade. Alguns perguntaram como os seres humanos poderiam ter dado esse salto tão rápido. Curiosamente, o povo curdo afirma ser descendente dos filhos dos Jin, os filhos dos espíritos. Será esta uma referência cultural milenar à procriação entre os Anunnaki e as mulheres humanas? Segundo os sumérios, foram os Anunnaki que trouxeram vasto conhecimento e tecnologia para os seres humanos. Prestar uma mãozinha, por assim dizer, à progressão da civilização humana. Muitos sugeriram que isso explica que monumentos aparentemente impossíveis como as pirâmides de Gizé são Teotihuacan. Faz monumentos antigos de extraordinária sofisticação que é completamente inexplicável pelas circunstâncias culturais e sociais do registro histórico. Talvez isso também explique como os seres humanos eram capazes, para a transição de caçadores-coletores nômades para civilizações sofisticadas em uma quantidade de tempo historicamente insignificante. Incrivelmente, o livro de Enoch descreve um processo quase idêntico ocorrendo com os vigilantes, espelhando os Anunnaki e fornecendo aos humanos conhecimento e tecnologia avançados. Eles ensinam aos humanos metalurgia e mineração e medicina, como ler e escrever e como ler as estrelas. Eles ensinam os humanos a usar cosméticos. Eu faço joias e revelo os segredos da arte da guerra. O livro de Enoque 8123. A lei de Azazel ensinou os homens a fazer espadas e facas e escudos e couraças e deu a conhecer a eles os metais da terra. E a arte de trabalhá-los e pulseiras e ornamentos e o uso de antimônio e o embelezamento das pálpebras e todos os tipos de pedras caras e tudo, tinturas coloridas, e surgiu muita impiedade. Justiça, e eles cometeram fornicação. E eles foram desencaminhados e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. O livro de Enoque era assim, meramente refletindo e recontando a história dos Anunnaki. É interessante que o exemplo mais comum dado de algo completamente inexplicado pelas circunstâncias culturais e sociais do registro histórico. Isso quer dizer algo. Os Anunnaki devem certamente ajudaram os humanos antigos com as pirâmides egípcias. De acordo com o antigo historiador árabe Elmer Fácil, essas pirâmides foram construídas por um rei chamado Serried, que viveu antes do grande dilúvio. A propósito, Serried traduzido para o hebraico é Enoque. Considere em outro lugar no livro de Enoch, em um capítulo em que Enoch dá testemunha dos segredos do relâmpago e os segredos do trovão. Alguns sugeriram, este capítulo pretende iluminar os enigmas da energia e da eletricidade. Novamente,
Isso se relaciona diretamente aos Anunnaki, que muitos acreditavam estar tentando revelar segredos semelhantes aos seres humanos por meio de círculos nas plantações, por algum tempo em nosso último vídeo chamado Círculos nas Plantações. Para dispositivos de energia gratuita. Conversamos sobre como, nas últimas décadas, os círculos nas plantações surgiram em todo o mundo, detalhando equações matemáticas complexas, diagramas magnéticos e motores, roteadores mecânicos e as linhas de campo de uma carga elétrica funcionam, de acordo com alguns dos Anunnaki. Na verdade, considera a descrição de Enoque de sua jornada para encontrar os deuses, tendo em mente os avistamentos de OVNIs que muitas vezes se complementam. Esses círculos nas plantações. Fui levado para uma espécie de palácio flutuante. Enoch disse que era enorme, como vidro esculpido, o chão tinha placas de vidro no chão, dava para ver as estrelas que cruzávamos pensando nisso. Alguém pode se perguntar se a carruagem de fogo, que levou Enoque embora antes do grande dilúvio, não existiu. Na verdade, uma espaçonave alienígena. Pode parecer difícil de acreditar em histórias tão alucinantes como as de Vigilantes e Anunnaki. E as histórias dos gigantes Nephilim, que permearam culturas antigas por milhares de anos, devem ser amplamente esquecidas. Os sumérios foram apagados do panteão das civilizações antigas. O livro de Enoch censurado do cânon bíblico, entretanto, dada a maneira como essas histórias remodelam fundamentalmente a história humana e redefinem o que os seres humanos são, sua exclusão talvez não seja nenhuma surpresa. Ele ainda está. Talvez as histórias não fossem, na verdade, totalmente apagado. Considere conhecida a história bíblica de Adão e Eva e o Jardim do Éden. Leia não literalmente nem filosoficamente, mas como uma alegoria. Leia metaforicamente. Deus criou Adão para zelar pela terra tanto quanto os deuses, enviar os vigilantes para fazer no livro de Enoque da costela de Adão. Deus criou Eva. Adão e Eva procriaram representando o cruzamento entre os vigilantes e as mulheres humanas. Adão e Eva são informados de que podem comer o que quiserem no Jardim do Éden, exceto os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Claro, eles comem da árvore do conhecimento. Representante dos vigilantes trazendo tecnologia avançada e conhecimento para os seres humanos, os quais talvez eles não tenham evoluído mentalmente o suficiente para lidar. Assim como comer da árvore do conhecimento proporcionou a Adão e Eva o conhecimento de Deus, o mesmo aconteceu com Enoque. Descreve como os vigilantes revelam os segredos eternos que foram preservados para o céu, que os homens estavam se esforçando para aprender lendo a história de Adão e Eva dessa maneira. É fácil ver os paralelos entre ele e o livro de Enoque e talvez seja exatamente esse o ponto. Talvez as pessoas que escreveram a história de Adão e Eva estivessem simplesmente recontando as histórias do livro de Enoque à sua própria maneira, recontando a história suméria dos Anunnaki. São tantas que muitas religiões e culturas tiveram antes de inserir esta peça crucial da história humana alegoricamente em seu próprio cânon religioso, para que esses registros antigos pudessem continuar a existir. O que é a história humana? É o que se entende por meio da história oficialmente sancionada, dos livros. Não é algo mais profundo, algo mais incrível. Se talvez esquecida, talvez a... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até